Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais famosas e fascinantes de todos os tempos. Uma história sobre desobediência, arrependimento e, claro, um peixe gigante. Isso mesmo, vamos falar sobre a incrível jornada de Jonas. Peguem a vossa pipoca, ajeitem-se na cadeira, porque esta aventura vai começar. Tudo começa quando Deus fala com um profeta chamado Jonas. A mensagem era clara e direta. Vá para a grande cidade de Nínive e anuncie a minha mensagem contra ela, porque a sua maldade chegou até mim. Agora, para entendermos o dilema de Jonas, precisamos saber um pouco sobre Nínive. Nínive era a capital da Assíria, um império conhecido pela sua brutalidade. Para Jonas, um israelita, ir até o coração do território inimigo para lhes pregar uma mensagem de Deus parecia não só perigoso, mas talvez até um pouco injusto. Ele pensou: por que eu deveria ajudar essa gente? Então, o que Jonas faz? Ele obedece? Que nada. Jonas decide fazer exatamente o oposto. Ele desce até o porto de Jope, encontra um navio que está indo para Tarsis, que ficava na direção completamente contrária a Nínive, paga a passagem e embarca. Jonas pensou que, ao fugir para o lugar mais distante que conhecia, poderia escapar da presença e da missão que Deus lhe deu. Ele provavelmente sentiu um alívio momentâneo ao descer para o porão do navio, pensando que tinha enganado o destino. Mal sabia ele que ninguém pode fugir de si mesmo, muito menos do propósito que Deus tem para nós. Enquanto Jonas dormia profundamente no porão, achando que tinha escapado, Deus enviou uma tempestade violenta sobre o mar. Não era uma tempestade qualquer. As ondas eram gigantescas, o vento uivava e o navio parecia que ia se partir ao meio. Os marinheiros, homens experientes do mar, ficaram apavorados. Eles começaram a clamar aos seus próprios deuses e a jogar a carga do navio ao mar para tentar aliviar o peso e salvar a embarcação. Era o caos total no convés. No meio de toda essa confusão, o capitão do navio desceu ao porão e encontrou Jonas. Imaginem a cena. Lá em cima, um pandemônio, e aqui embaixo, Jonas dormindo como uma pedra. O capitão, indignado, o acorda e diz: como você consegue dormir? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não pereçamos. Os marinheiros, desesperados, decidiram lançar sortes para descobrir quem era o culpado por toda aquela calamidade. E claro, a sorte caiu sobre Jonas. Todos os olhos se viraram para ele. Quem é você? De onde você vem? O que você fez para trazer essa desgraça sobre nós? Eles perguntaram. Jonas, finalmente confrontado, confessou: eu sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E então ele contou que estava fugindo da presença do Senhor. Ao ouvirem isso, os marinheiros ficaram ainda mais aterrorizados. Que coisa terrível você fez! Gritaram eles. A tempestade piorava a cada segundo. O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Perguntaram. Jonas, percebendo que era o responsável por colocar a vida de todos em risco, tomou uma decisão drástica. Ele disse: peguem-me e lancem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade veio sobre vocês. Os marinheiros, a princípio, hesitaram. Eles eram homens do mar, mas não assassinos. Tentaram remar com toda a força para levar o navio de volta à terra, mas não conseguiram. O mar estava cada vez mais furioso. Vendo que não havia outra saída, eles fizeram uma oração ao Deus de Jonas, pedindo perdão por tirarem a vida de um homem inocente para salvar as suas próprias. Então, pegaram Jonas e o lançaram nas águas turbulentas. E no mesmo instante, a fúria do mar cessou. A calmaria que se seguiu foi tão repentina e completa que os marinheiros ficaram maravilhados e cheios de temor. Eles ofereceram um sacrifício ao Senhor e fizeram votos a ele. Eles viram o poder do Deus de Jonas de uma forma que nunca esqueceriam.
E Jonas? O que aconteceu com ele? Quando ele foi jogado ao mar, poderia ter sido o fim. Mas Deus ainda não tinha terminado com ele. A Bíblia nos diz que o Senhor preparou um grande peixe para engolir Jonas. E Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Agora, parem para pensar nisso. Não era um hotel 5 estrelas. Era escuro, apertado, provavelmente cheirava muito mal. E ele estava no fundo do oceano. Nesse lugar de desespero e solidão, Jonas teve muito tempo para pensar. Foi ali, na barriga do peixe, que Jonas finalmente se voltou para Deus. Ele orou. Não foi uma oração de desculpa superficial, mas um clamor profundo que veio do coração. Ele reconheceu a soberania de Deus, agradeceu por ter sido salvo do afogamento e prometeu cumprir o voto que tinha feito. Ele disse: "Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz." Jonas finalmente entendeu que a salvação pertence ao Senhor. Ele se rendeu completamente. Depois dessa oração sincera, a Bíblia diz que o Senhor deu uma ordem ao peixe, e o peixe vomitou Jonas em terra seca. Imaginem essa cena. Jonas coberto de algas e sabe-se lá mais o quê? De repente se vê de volta à terra firme. Ele recebeu uma segunda chance. E desta vez a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com a mesma instrução. Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e proclame a mensagem que eu lhe darei. Desta vez, não houve hesitação. Jonas se levantou e foi para Nínive. Ele aprendeu a lição da maneira mais difícil. Nínive era uma cidade enorme. Levaria 3 dias para atravessá-la. Jonas entrou na cidade e começou a pregar uma mensagem muito simples e direta. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Era uma mensagem dura, de juízo. E o que aconteceu? Algo absolutamente extraordinário. Os ninivitas, desde o cidadão mais simples até o mais poderoso, acreditaram na mensagem de Deus. O rei de Nínive desceu do seu trono, tirou suas vestes reais, vestiu-se de saco, sentou-se sobre cinzas e proclamou um jejum em toda a cidade. Ele ordenou que todos, incluindo os animais, se cobrissem de saco e clamassem a Deus com fervor. "Quem sabe?", disse o rei. "Talvez Deus se arrependa e com compaixão se afaste de sua fúria para que não pereçamos." O povo de Nínive se arrependeu genuinamente. Eles se afastaram dos seus maus caminhos e da violência que praticavam. E quando Deus viu o que eles fizeram, como se converteram de sua maldade, ele teve compaixão e não trouxe sobre eles a destruição que tinha ameaçado. A cidade de Nínive foi salva. Fim da história, final feliz para todos, certo? Bem, não para Jonas. A história tem uma reviravolta final e muito reveladora. Jonas ficou furioso. Ele ficou profundamente irritado porque Deus poupou a cidade. Ele foi até Deus e reclamou: "Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis? Eu sabia que tu és um Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e que te arrependes de enviar a desgraça. Agora, Senhor, tira a minha vida, pois para mim é melhor morrer do que viver." Jonas estava tão focado no seu próprio senso de justiça, na sua raiva contra os inimigos de seu povo, que não conseguiu se alegrar com a misericórdia de Deus. Ele queria ver o castigo, não a redenção. Ele saiu da cidade, construiu um abrigo e sentou-se para ver o que aconteceria, talvez ainda esperando que Deus mudasse de ideia e destruísse tudo. Então Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para lhe dar sombra e aliviar seu desconforto. Jonas ficou muito feliz com a planta, mas no dia seguinte, Deus enviou uma lagarta que comeu a planta e ela secou. Depois, Deus enviou um vento quente e o sol forte bateu na cabeça de Jonas, que quase desmaiou. De novo, ele desejou morrer. E aí vem a lição final de Deus para Jonas e para todos nós. Deus disse a Jonas: "Você tem pena desta planta pela qual você não trabalhou nem a fez crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu.
E eu não deveria ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda e também muitos animais? Com essa pergunta, a história termina. Deus estava mostrando a Jonas que sua compaixão é vasta e se estende a todos, até mesmo aqueles que consideramos nossos inimigos. Jonas se preocupou mais com uma planta que lhe dava conforto do que com a salvação de milhares de vidas. A história de Jonas é uma lição poderosa sobre obediência, arrependimento e, acima de tudo, sobre a imensa misericórdia de Deus. Ela nos desafia a olhar para além dos nossos próprios preconceitos e a entender que o amor de Deus não tem fronteiras. Ele nos dá segundas, terceiras, quartas chances e nos convida a participar do seu plano de redenção, mesmo quando não o entendemos completamente. E aí, o que acharam dessa jornada? É uma história que nos faz pensar, não é mesmo? Deixe aqui nos comentários qual parte mais te marcou. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder as próximas histórias incríveis que vamos explorar juntos. Muito obrigado por assistirem e até a próxima. Querido filho, minha filha, se esta mensagem tocou o seu coração e trouxe luz para sua alma, convido você a se juntar a esta comunidade de fé. Inscreva-se no canal para que possamos crescer juntos no caminho da verdade. Dê um like como sinal de sua aceitação e compartilhe este tesouro espiritual com aqueles que precisam de esperança e graça. Que essa ação seja um ato de amor e solidariedade, para que a palavra se espalhe e transforme vidas.